O nosso tema, para os irmãos que estão nos visitando, nós estamos estudando nessa classe de escola dominical acerca de cosmovisão cristã, ou se você preferir, cosmovisão reformada, ou cosmovisão bíblica. E nós temos caminhado tópico por tópico. Nós já falamos de criação, nós já falamos de queda, nós já falamos de como Daniel, levado para o reino da Babilônia, se portou e, junto com os seus amigos, como que eles testemunharam. E hoje o nosso tema é acerca do pilar redenção, pilares da cosmovisão cristã ou cosmovisão reformada, redenção. Ou seja, se nós, quando estudamos acerca da criação, a ideia era de saber como as coisas funcionavam antes. Agora, depois de estudarmos queda, nós vamos pensar como consertar isso, não é? Então, os nossos tópicos de hoje, nós teremos que todos buscam redenção, a abrangência bíblica da redenção, há uma proposta de reforma, redenção e a cultura e renovação progressiva. Eu imagino que todos os irmãos já passaram por essa situação. Quando você levanta de manhã para ir para o trabalho, e que você está prontinho e vai para o carro, e quando você chega na garagem, o pneu está lá embaixo. Ou você vai fazer prova na faculdade, levanta apressado, correndo, que vai pegar o carro, o pneu está lá embaixo. Qual o primeiro pensamento que vem? Me ajudem aí. Eu escutei ligar para o papai, mas nem todo mundo consegue, ou pode. Qual o primeiro pensamento que vem? Descreva a sensação. Nunca furou o pneu do seu carro de manhã? Ou nunca encontrou assim? Hoje as meninas ligam para o seguro, né? Liga para o seguro que o seguro conserta. Eu acho que já fui ao NB. Fui no Pistão Sul socorrer outra. E a gente vai feliz. Meus irmãos, a ideia que nós temos aqui, e aí quando nós nos vemos numa situação dessa, é a sensação, o que fazer? Você está arrumadinho, aqueles que trabalham de terno, né? Provavelmente vai sujar as mãos. Levanta a mão aí, quem carrega um parzinho de luva dentro do porta-luvas do carro para uma situação dessa? Davi é dos meus. Eu tenho um par de luvas dentro do porta-luvas. Não é para luvas aquilo ali? Então, guarda um par de luvas. E é muito bom. Não sujar as mãos. Vai ficar suado, não vai? Trocando pneu? Se for uma caminhonete aí, vai ficar suado mesmo. Vai chegar atrasado ao compromisso, ao médico, à faculdade. Resolva a equação. Olha só. Qual a solução do problema? O que isso tem a ver com redenção? Com esse pilar da cosmovisão bíblica? Nós ouvimos falar muito em redenção. Nós vivemos isso, nós conseguimos ligar isso à salvação. Nós conseguimos ligar isso a muitas coisas. Qual a solução do problema? O que todos buscam é redenção. Você parou para pensar naquela ideia de quando você encontra o pneu furado, você precisa de uma solução? Conseguiu pensar na ideia de que muitos veem a ideia de redenção como solução? Como é que nós vamos pensar esta ideia?
Olha só. Solução, na verdade, é um termo mais palatável. Quando o pneu está furado, a solução é trocar o pneu. Mas muitas outras circunstâncias que nós buscamos solução, muitos imaginam como uma ideia de redenção. Talvez não tenham pensado nisso. Então, algo que não dá para a gente fugir é que diante de todo problema nós buscamos uma solução. E pensar em redenção, pensar em cosmovisão bíblica, em cosmovisão cristã, nessa perspectiva de redenção, é olhar a ideia de uma solução. E nós vamos ver quais as implicações disso. Primeiro, todos buscam redenção, todos buscam uma solução. Essa ideia, essa palavra redenção, ela tem um viés religioso, muitas vezes demais para caber dentro do vocabulário. Então, até os céticos, embora não falem de redenção, eles falam de solução. Mas não sabem que, na verdade, estão buscando uma saída. Então, se nós trocássemos o termo solução, né, seria mais fácil de reconhecer a ideia de redenção, porque todos buscam uma solução. Olha só, Blaise Pascal diz uma frase muito interessante. Ele diz assim: todas as pessoas buscam a felicidade, não há exceção a isso, sejam quais forem os meios diferentes que empreguem, todos objetivam esse alvo. A vontade nunca dará um passo em outra direção. Esse é o motivo de cada ação do ser humano, mesmo dos que se enforcam. Ele está dizendo que mesmo aqueles que se enforcam, que tiram a própria vida, estão buscando, de certa maneira, felicidade, uma solução. Ou seja, todos buscam alguma forma de resolver os problemas. Todos, sem se dar conta, buscam redenção. Talvez vocês nunca tenham pensado na ideia de redenção como a ideia de solução. Solução final dos seus problemas. Mas para o problema da queda, qual é a solução? Ou como usar uma palavra apropriada para o problema da queda, aquilo que nós vimos aqui, para o problema do pecado. Qual a solução para o pecado? E aí nós vamos olhar e entender que nós não tem como não olhar para a cruz, quando nós pensamos nessa perspectiva. E os irmãos, se surgir alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade para poder fazer a pergunta. Olha só, o homem secular pode não falar em criação, queda e redenção, mas ele sabe, ele tem explicações seculares para esses conceitos. Então, quando ele olha um mundo real, o mundo em que nós vivemos, ele não tem dificuldade em perceber que nesse mundo há sofrimento, que nesse mundo há dificuldade. Talvez ele possa chegar à ideia de pensar que esse é um mundo caído. Até o ímpio, aquele que não conhece a Deus de forma alguma, inclusive aquele que se afirma ateu, ele também sabe que esse mundo real, como ele realmente está, ele está longe do ideal. Ele está longe do que esse mundo foi criado para ser. Ele consegue perceber esta ideia. Ele reconhece que há injustiça, ele reconhece que há sofrimento, ele reconhece que esse é um mundo decadente, que isso corresponde, ainda que ele não tenha essa perspectiva, corresponde a um mundo caído, corresponde à queda. Esse mundo caído está longe do ideal, que é o mundo criado, e precisa de uma solução, precisa de redenção. Ou seja, até aquele que
não tem nenhuma afinidade, ou se julga não ter nenhuma afinidade com Deus, ele sabe, ele conhece essas características no mundo e poderia citá-las. Ele também busca uma solução para os problemas que lhe incomodam, sejam públicos ou privados. De certa maneira, isso é redenção. O ser humano pensa nessas categorias, o ideal, o real, e qual a solução que nós temos? Criação, queda, redenção. A gente tem batido aula após aula nessa perspectiva. Todo ser humano tem anseio por redenção. Todos buscam solucionar os seus problemas. Os problemas são perspectiva de um mundo caído. Então, nesse mundo caído em que nós vivemos, nós conseguimos perceber claramente. A Nancy Pierce escreve esse livro com Charles Colson, e ela diz o seguinte: essa necessidade de salvação foi gravada na alma humana desde que o primeiro casal desviou-se no Éden. O desejo é universal, e toda religião e cosmovisão tenta oferecer alguma forma de redenção, transmutando alguma forma de solução. Para o budista é o nirvana, para o judeu é a expiação com boas obras, para o muçulmano pode ser o céu depois da perigosa caminhada através do julgamento da espada. Todos oferecem um tipo de solução, todos oferecem redenção ou um tipo de redenção. As religiões e filosofias orientais, elas são as únicas a oferecer redenção como religião. Então, qualquer credo, qualquer movimento que atraia seguidores tenta encontrar ou entender os seus maiores anseios para lhe oferecer alguma forma de redenção, alguma forma de solução. Os publicitários, quando lançam uma campanha para vender um determinado produto, muito antes eles tentam entender o que o consumidor está desejando, o que ele gostaria, qual seria a solução para deixá-lo um pouco mais feliz. Então, inclusive, nesta área também, eles estão oferecendo, ou tentando oferecer, redenção. Em todos os segmentos, tem alguém tentando oferecer redenção, oferecer solução. Então, até no meio de consumo, nós vamos perceber que o veículo que tenta vender o produto tenta também oferecer redenção. E aí algo interessante, a gente já fez menção a isso, esse ator Brian Godowa, ele escreveu essa obra Fé e Cinema, ele é um cineasta, escreveu vários filmes, e filmes hollywoodianos, e ele escreveu esta obra, em que ele, depois, e ele é cristão, e ele diz, olha, todos os filmes sobre redenção, todos os filmes são sobre redenção, de uma forma ou de outra. Em termos bem simples, redenção é simplesmente a recuperação do que foi perdido. Todas as cosmovisões acreditam em redenção, mas nem toda redenção é boa. A gente já instigou em algumas aulas nossas, essa ideia de você ver um filme e você tentar entender a ideia que está por trás. O que ele está tentando te vender? Mas você consegue identificar de cara, vendo o filme, essas três possibilidades, ou esses três tripés: criação, queda e redenção. Todos os filmes começam muito bem, tudo em paz, tudo em ordem, e num determinado momento alguma coisa desanda no filme, e o roteiro passa tentando resolver o problema, descobrir o vilão, tanto que não nos agrada. Eu não sei se os irmãos pensam assim também, ou fazem assim também, que quando o filme termina, e o mocinho, ou o herói que o escritor e o diretor colocou como aquele que faz bem, aquele herói, ele não se dá bem, e a gente
olha o filme meio atravessado e fala, olha, não gostei muito desse final. Porque está plantada na nossa mente, no nosso coração, que as coisas precisam ser resolvidas, que é preciso solucionar, que o bem tem que triunfar, que o mal precisa ser destruído. E o Brian Godoy, ele vê nessa perspectiva, ele analisa essas diversas cosmovisões nos filmes, nos desenhos animados, em tudo que é produzido. E ele comprova essa centralidade do conceito de redenção, quando ele resume o enredo da obra ou do filme nessas perspectivas. Então, depois de apresentar elementos estruturais de uma história, ele mostra que o tema tem sempre um herói, tem sempre um vilão, tem uma falha, uma derrota aparente na ideia de queda, né? E um confronto final em que o herói precisa prevalecer, a solução tem que ser dada, o bandido tem que ser preso, ou quando não, destruído. Perspectiva de cosmovisão está impregnada em todas as coisas, ainda que a gente não pare para observar todos esses detalhes. E aí, olha só, você consegue perceber a ideia deste tripé nos movimentos sociais ou na ideia do marxismo, e aqui nenhum cunho político, apenas numa perspectiva de análise teológica? Qual era a ideia do marxismo clássico? O marxismo clássico falava de um proletariado, um povo oprimido, trabalhadores urbanos das fábricas, que precisava erguer-se contra os opressores capitalistas. Ou seja, eles afirmavam que era necessário uma solução para um problema. Qual era o problema ou a queda? A retenção do capital na mão de poucos que escravizavam uma parcela. E a solução vem como? Ou a redenção vem como? Quando essa parcela escravizada, subjugada, conseguir reverter a situação, ou o chamado proletariado, promover por meio ou de revolução ou de outro meio, a melhor equalização ou divisão de renda. Porque a solução ou a redenção vem por meio de uma igualdade, uma igualdade econômica. Esta é a ideia do marxismo clássico, né? O neomarxismo traz uma outra ideia de redenção. Então a redenção, ela vem com uma ideia propondo que mulheres, negros, homossexuais se revoltem contra os seus opressores, homens brancos, heterossexuais. Em ambos os casos, a redenção é atingida mediante revolução social. A ideia de que existem muitas propostas de redenção, ou seja, tanto nessas propostas como em muitas outras se busca uma solução, sem imaginar que na verdade estão propondo que é necessário redenção. Não podemos perder de vista o que aqueles que experimentaram a ideia da cruz sabem de redenção ou do que significa redenção. Então, da revolução sexual ao cientificismo, o ser humano sempre está em busca de redenção, o caminho de uma utopia humanista. A ideia é de que toda e qualquer proposta de redenção que não passe pela cruz de Cristo é uma ideia humanista. E, portanto, ela jamais vai trazer solução, ela jamais traz verdadeira redenção ou redenção. E essa é a perspectiva que os reformadores trazem. Ou seja, só há uma maneira de compreender redenção, que é aquela que passa pela cruz. Nenhuma outra é possível. Então, os movimentos sociais, quando buscavam melhoria, na verdade, ainda que não fosse com esse nome, busca uma ideia de redenção. Ou seja, se nós tivéssemos isso, resolvemos o nosso problema. Ou na perspectiva do marxismo clássico, se nós temos classes iguais agora, nós resolvemos o nosso problema. Ou seja,
numa outra perspectiva, se nós, qualquer outra coisa que resolva o nosso problema, independentemente da cruz, é visto como redenção. Portanto, esta é a ideia de que trata-se de uma utopia quando a redenção é buscada dentro da criação, e não a redenção pelo próprio Criador. E aí, o reverendo Weber traz um negócio muito interessante. Ele traz um poeminha de cordel. Eu não consegui colocar ele inteiro no slide. Então nós vamos ver em 3 slides o que o autor, esse poeta baiano, de cordel, ele escreveu acerca do programa Big Brother Brasil. Ele diz assim, olha: há muito tempo não vejo um programa mais fuleiro, produzido pela Globo, visando ibope e dinheiro, que além de alienar, vai por certo atrofiar a mente do brasileiro. Mas refiro ao brasileiro que está em formação e precisa evoluir através da educação, mas se torna um refém, iletrado Zé Ninguém, um escravo da ilusão. Esse programa da Globo vem nos mostrar sem engano que tudo que ali ocorre parece um zoológico humano, onde impera a esperteza, a malandragem e a baixeza, um cenário subhumano. A moral e a inteligência não são mais valorizados. Os heróis protagonizam um mundo de palhaçadas, sem critérios, sem ética, em quem vaidade e estética são muito mais louvadas. Isso é um desserviço, um mau exemplo à juventude, que precisa de esperança, educação e atitude. Porém, a mediocridade unida à banalidade faz que ninguém estude. Se a intenção da Globo é de nos esmurecer, deixando o povo demente, pois saiba que a exceção, amantes da educação, vai contestar a valer. Meus irmãos, me ajudem aí. Depois de ver esse poema, onde nós poderíamos olhar aí a ideia do autor de redenção? Ou o que seria para ele a redenção? Ouvi bem baixinho aí. Hã? Escola, educação. Em que ou ele é igual às outras propostas? A ideia dele é que, havendo educação, resolvemos o problema das pessoas. O que mais que vocês podem imaginar que poderiam ser pensado, ou que no dia a dia se pensa que resolve o problema das pessoas? Me ajudem aí. O que as pessoas precisam para ser feliz? Dinheiro. Dinheiro, solução. O que mais? Deus. Deus dentro da perspectiva daqueles que conhecem Deus. Mas no mundo em geral, o que é necessário para que haja felicidade? Paz. Status. Fama. Família. Legal. Poder. Filhos. O que mais? Saúde. Tudo o que se pensar que nesta vida é o que você precisa para ser feliz, você substitui. Esse é o que você precisa para a sua redenção. Só que vai ser sempre alguma coisa na criação, nunca no Criador. E é esse o equívoco, seja político, seja filosófico, seja sociológico. Todas as soluções que forem buscadas na criação não encontram resposta e não serão redenção. Ganhar na loteria, bastante dinheiro, acabaram-se os seus problemas. Não era a propaganda lá do Tabajara? Acabaram os seus problemas. Percebe como a ideia de cosmovisão bíblica vai muito além e o conceito de redenção
É um conceito que não encontra substituto na criação. Essa é a perspectiva. Olha só, um último trechinho era: chega de vulgaridade, de apelo sexual, nós não somos só futebol, baixaria e carnaval. Queremos educação e também evolução no mundo espiritual. A educação, então, resolve os problemas. A educação nos traz redenção. Ele faz críticas, né? E é um poeta, né? Ele arranca aplausos e não há crítica com relação à sua poesia, fora outros aspectos. Aqui é apenas um material para a gente analisar acerca de redenção. Certamente ele, quando fez o poema, não pensou nessa perspectiva bíblico-teológica, mas ele tornou público. E quando nós tornamos público aquilo que pensamos, aquilo que nós tornamos público passa a ser objeto de juízo de valoração. E nesse aspecto, o reverendo Weber fez a análise teológica acerca do que ele disse. O chato disso, e vocês podem ficar chato disso, assim, porque às vezes alguém comenta alguma coisa, e aí vocês já vão fazer, ou tentar fazer a correção teológica. Eu me lembro que em 83, quando estava no serviço militar obrigatório, todo feliz, me sentindo o bambambam do bambambam, porque eu era aluno, não era aluno ainda, eu era um escolhido, ou havia passado num teste para fazer um curso para cabo, né? Ou seja, então eu estava me sentindo grande, e um dia eu era o encarregado, ou o responsável por um grupo de 7 outros soldados, né? E naquele dia, naquela noite, eu mandando eles fazerem, vai limpar o alojamento e tal, né? E para os irmãos que talvez não tenham visto, ou conhece aquele piso de Paviflex, é um emborrachado quadrado, às vezes vem com umas manchinhas, tinha muito em hospitais, né? Em órgãos públicos, e só que coturno passa o solado assim, fica aquele risco preto, só sai com bombril. E aí eu mandando eles limparem, né? E aí só que tinha que fazer mais de uma vez, e ao final do dia, pela manhã, estava tudo sujo de novo, e eu falei, nós limpamos ontem, precisa limpar hoje. No dia seguinte, quando alguém entrou lá, viu que estava sujo, e eu me lembro o nome do comandante da bateria, né? Porque nesse quartel eram baterias de canhões, 105 milímetros, por isso esse nome bateria, e aí ele perguntou quem era o chefe do plantão. Meus irmãos, eu queria me esconder, queria ser o último, e aí ele me chamou e mostrou lá e falou assim, olha, tudo que a gente tem que fazer bem feito, porque quem não faz bem feito faz 2 vezes ou mais, então vocês vão dobrar plantão. Isso era uma sexta-feira, então já imagina o desespero. Então eu ia ficar lá e trabalhar mais o sábado. E aí eu disse para ele a seguinte frase, com as mãozinhas para trás, os casquinhos colados, eu disse, capitão, eu vou me redimir. Bobinho. Agora eu analiso essa frase dentro da perspectiva de cosmovisão cristã. Eu vou me redimir. É muito poder para alguém, né? Então, essa mesma ideia de que nós podemos redimir, mais à frente nós vamos ver, nós podemos redimir a cultura? É uma pergunta para você ficar mastigando aí até daqui a pouco, né? Então, olha só, reverendo Weber, ele disse assim, ele diz isso no livro, todo anseio redentivo à parte das escrituras resulta em uma redenção operada por si próprio, cai no humanismo. Em contraposição, o cristianismo bíblico anuncia a redenção vinda de fora da humanidade caída, ainda que operada por um homem. Ou seja, a redenção não tem como vir de dentro para fora, ela não tem como vir do homem, ela vem de um homem, porque como um homem caiu, apenas um homem pode trazer redenção, mas um homem, Deus. Ou seja, a ideia, então, sem a iluminação do Espírito Santo, o homem natural está muito distante dessa verdade, ou de compreender o que é verdadeira redenção. Ou seja, é muito mais do que trazer uma solução, é muito mais do que chamar o seguro para trocar o pneu do carro na rua, é muito mais do que da igualdade econômica, igualdade social.
A verdadeira redenção, ela vem de fora, por meio de um homem perfeito, né? E agora, nós vamos pensar, nós falamos acerca da queda. Lembra de uma imagem, aqueles que estavam aqui, eu trouxe uma imagem do rompimento da barragem de Mariana, que enlameou todo o cenário, e a gente falava que a queda, o pecado, tocou em tudo, e não ficou uma parte sequer sem ser tocada pelo pecado. Nós falamos também que, de igual maneira como o pecado tocou toda parte da criação, também a redenção atinge toda parte da criação. Olha só, a ardente expectativa, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, a ardente expectativa da criação aguarda a redenção dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro, e a gente compreende isso, que toda a criação aguarda a redenção, e a redenção ela vem para toda a criação. Criação, queda, redenção, consumação são conceitos muito abrangentes. Então, assim como a criação de todas as coisas por Deus, a queda leva junto todas as coisas, a redenção também, ela é para todas as coisas criadas. E assim também, a consumação atinge todas as coisas. Percebe que não tem como ser diferente de um para o outro, é tudo igual. Então, quando você estiver lendo a sua Bíblia no seu quarto, esse conceito de um Deus criador, de um homem que caiu, de um Deus que trouxe redenção em Cristo, e de um Deus que vai consumar toda esta obra, precisa estar muito clara em todos os versículos que você estiver lendo. Aí você consegue compreender toda essa história grande do plano de salvação de Deus. Você consegue entender muitos dos textos que às vezes nos são difíceis. Então, assim como a queda teve uma abrangência cósmica, toda a criação, todo o universo foi atingido, a redenção também é abrangente, tão abrangente quanto a queda. Afeta todas as pessoas, desde o mais profundo da alma humana até a materialidade dos corpos. Não tem como pensar em redenção apenas da alma ou do espírito. Nós pensamos em redenção do corpo, ressurreição do corpo. As Escrituras nos trazem isso. Jesus não só morreu na cruz para me salvar, como nós afirmamos comumente. A cruz operou salvação de indivíduos e também salvação cósmica, salvação de toda a criação. Jesus reconciliou consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 20. Ele reconciliou consigo todas as coisas. Por isso, quando nós pensarmos em redenção, nós devemos pensar em redenção completa. Nós devemos pensar neste mundo restaurado. Nós podemos pensar nessa cidade restaurada. Talvez a nossa mente não alcance isso, né? Em função de tantas coisas caídas, de tantas desgraças, a gente talvez não consiga pensar como será viver no mundo sem pecado de lado algum. A gente não consegue abarcar isso ainda com as nossas mentes. Mas essa é a perspectiva bíblica e que os reformadores atinaram. Então, pensar no Evangelho que traz esta ideia, que revela este Deus que é Criador, mas que trouxe redenção no meio da queda, e que certamente fará com que tudo isso seja consumado. O Albert Wolters escreve essa obra, A Criação Restaurada. Lembra que nós falamos muito na ideia de estrutura e direção, de uma estrutura que ela ainda permanece boa, apesar de manchada pela queda? Ele fala da abrangência da redenção, diz que é tão grande quanto a queda. Então, da mesma forma que a queda deformou tudo, a redenção conserta tudo. E aí vocês poderiam talvez me perguntar,
Aliás, eu não vou nem levantar essa questão agora, vou deixar um pouco mais para frente. Aí nós vamos fazer algumas correções importantes. Toda a criação será restaurada. Nós pensamos que para guardar simetria, sim. Reverendo Weber diz assim, criação, queda e redenção e consumação são conceitos abrangentes. Tal perspectiva nos ajuda a corrigir certos conceitos equivocados no mundo evangélico. Primeiro, a redenção não é apenas para a alma. A Bíblia nos fala da redenção do corpo, mas uma restauração total de vidas humanas. Não podemos nutrir uma visão platônica de redenção buscando alcançar almas para Jesus. Às vezes a gente não pensa nessa ideia, eu preciso ganhar almas para Jesus. Mas não é apenas alma, a redenção é para o todo, alma, corpo. A alma é apenas parte do nosso ser. Salvação de alma sem ressurreição do corpo não é redenção cristã. Já pensaram nisso? Salvação da alma sem ressurreição do corpo não é redenção do ponto de vista bíblico. Os reformadores enxergavam essa abrangência redentiva, essa abrangência da redenção, porque toda a Escritura mostra toda essa amplitude, essa obra completa de Deus. A história da redenção, ela tem um impacto muito maior do que muitas vezes nós compreendemos, é muito mais abrangente. Uma outra correção que nós poderíamos fazer é a redenção com a ideia de renovação. A redenção visa restaurar todas as estruturas da criação. Lembra que nós falamos de estrutura e direção? Ela não cria algo novo. Falamos de estrutura, não foi aniquilada pela queda. A estrutura permanece, por isso que ela é restaurada. Ela não é feita nova. Deus não molda o homem de novo do barro. Na verdade, é uma restauração do que era existente antes. Ele renova o que já existe, limpa o que foi maculado pela queda. É a restauração da criação. Redenção é uma recriação no sentido de ser uma criação renovada. Já pararam para pensar nisso? Que o que Cristo está fazendo, Ele está renovando a criação de Deus, da qual nós somos parte. Nós somos uma parcela da criação de Deus que Cristo está restaurando. Redenção não é um retorno ao Éden. Já pensaram nisso? Que a perspectiva de redenção não é voltar exatamente àquilo que era antes da queda, naquele trabalho apenas de cuidar dos animais, dar nome dos animais. A redenção, ela tem um avanço. A teologia reformada, ela enxerga essa história da redenção se revelando de maneira contínua, em desenvolvimento. Olha só, quando nós olhamos essa ideia de redenção e o intuito de redenção, não é voltar o relógio histórico, não é levar todo mundo de volta para o Éden e ficar todo mundo sem roupinha lá. A ideia não é essa. Ela pressupõe esse caminhar, esse desenvolvimento. Na redenção, Jesus, o perfeito cumpridor da lei, ele restaura todos os mandatos que existiam antes da queda. Ele resgata o mandato espiritual, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo a vontade do Pai, né? Olha lá. Então, não é esse retorno. Deixa eu voltar um pouco mais. Então ele cumpre o mandato cultural, ele cumpre o mandato espiritual, ele cumpre o mandato social, reconciliando com Deus todas as coisas, todas as pessoas.
Então, esta é a perspectiva do Éden. E aí, olha só, como é que nós, como igreja, podemos então, e aí nós vamos pensar agora na ideia de como a igreja pode ser relevante no meio da cultura. Como que a gente se envolve com a cultura? Nós vimos desde o início do semestre, né, nós trouxemos aquela ideia de que num determinado tempo da história cristã, se pensou que a ideia era se separar da cultura, se separar do mundo, viver nos monastérios, se proteger do pecado, ficar no deserto que é melhor. Martirizar o corpo, porque esse corpo é pecaminoso, é mau. Então a redenção vem martirizando o próprio corpo. A redenção vem se eu morar num monastério, lá numa clausura, apenas orando, cantando cantos gregorianos. Nós percebemos que esta não é uma perspectiva bíblica, não é uma ideia, ou seja, a ideia afastando-se da cultura totalmente. Já ouviram, eu me lembro de um irmão que ele dizia, olha, depois que eu me converti, o meu violão não toca mais músicas do mundo. O reverendo Weber cita o exemplo de alguém que fica aborrecido porque alguém pegou o violão dele, que estava consagrado para tocar apenas músicas evangélicas, e tocou uma música do mundo, como se maculasse o violão agora. Percebe que na mente, a gente às vezes tinha isso, ou muita gente ainda tem isso. Ou seja, então como igreja, ficou um pouquinho claro ali, né? Se conseguir apagar aquela luz ali, Lucas, eu não sei se você consegue aí, mas só se conseguir. Como a igreja pode assumir uma postura redentiva no meio da cultura? Como os redimidos por Cristo devem redimir a cultura ou transformar a sociedade? Qual o papel da igreja? Se afasta da cultura ou ela serve a um propósito de transformar a cultura? Eu imagino que você já tem a resposta certa em mente. Então é muito comum nós ouvirmos sobre como o cristão ou a igreja deve ter uma postura redentiva no meio da cultura. A cultura em si, ela não é má. A cultura por si só, ela não é pecaminosa. O que torna ela pecaminosa é a direção que é dada. Lembra de estrutura e direção? Então, isto é, nós somos redimidos por Cristo, devemos redimir a cultura ou transformar a sociedade. E eu estou colocando aqui algumas pegadinhas. Olha só. Vocês se lembram desse episódio? Conhece algumas figuras? Os irmãos mais maduros vão se lembrar. Os mais jovens aí talvez não se lembrem. Ali tem Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Tancredo Neves, Fernando Henrique Cardoso. Numa outra foto, no mesmo cenário, mais à frente tem Luiz Inácio Lula da Silva, e outros estavam todos juntos nesse mesmo evento, em 1984. Esse movimento, ele funcionou de 83 a 84, pedindo eleições diretas já para presidente da República. Nós nos lembramos que foi eleito seu Tancredo Neves, né? Ou seja, 2 anos depois, mas ele não assumiria. Então, qual era a ideia ali? Nós resolvemos o problema se nós tivermos eleições diretas já. A solução para o Brasil são eleições diretas já. E eu me lembro que, e assim, quando nós somos jovens, nós somos muito impetuosos, né? Nós vamos transformar esse negócio, nós vamos transformar o mundo, nós vamos mudar esse negócio. Quem nunca pensou assim aos seus 19, 21 anos? Fala para mim. E na faculdade, a gente fica pilhado. Eu me lembro que na época católica, nós fazíamos parte de um grupo assim de... eu já disse que tinha um dos amigos que ele pintou na parede da casa dele assim, um paredão lateral, né? Nós não somos revolucionários, nós somos a própria revolução. Não sei hoje como ele interpretaria essa frase, lendo novamente, né? E eu respeito isso, porque eu acho que essa força, essa empolgação da juventude faz muitas coisas boas. E eu me lembro que nessa época, me lembro como hoje, eu saía de madrugada com cola feita com maisena, não quero fazer propaganda, mas é aquele produto lá de fécula de milho, né?
E a gente marcou, não, a gente sai às 4 da manhã, não, às 3 é melhor, não, às 2, e a gente saiu às 2 da manhã com um balde de 18 litros, com uns 10 litros daquele negócio, né, com uma baita de uma vassoura de pelo, e um monte de cartaz, diretas já, enchemos os postes lá das proximidades das quadras que nós morávamos na Ceilândia, pedindo de eleições diretas já, vamos mudar o Brasil. Redenção, ou a ideia de redenção. Muita empolgação, né? É um discurso que, eu ia dizer nós jovens, mas aí eu estaria mentindo. Nós fazemos isso. Ele combina esse idealismo necessário da juventude, né? É isso que Daniel fez dentro das suas possibilidades, ele e os seus amigos lá na Babilônia. Nós estamos falando expondo as temáticas desse livro e que traz a ideia do que Daniel fazia, né? Mas essa perspectiva de redimir ou transformar a sociedade traz uma expectativa utópica de triunfo, porque essa ideia de redenção não redime. Essa ideia pode gerar transformações, mas ela não redime, ela não traz a solução para a queda. A solução real para o pecado ela não traz. Portanto, entender a redenção que há em Cristo Jesus, na cruz de Cristo, passa por compreender que, por mais que nós trabalhemos junto à cultura, nós podemos gerar algumas transformações, mas nunca será redenção ou redimir a cultura. Redenção na Escritura é um ato divino. O termo redenção e alguns dos seus correlatos são termos que a Bíblia reserva somente para Deus. Por isso não tem como haver redenção sem a passagem obrigatória pela cruz. A única vez que a Bíblia associa a redenção a uma ação humana é a ideia de remir o tempo. Lembra? Remir o tempo, né? Lá em Efésios 5,16. Nesse caso, remir não significa ter controle das horas. Nós conseguimos ter controle do relógio? Pôr a mão na fronte, relógio pare, ande um pouco mais rápido, vá mais devagar. Nós não temos o controle do relógio. Então a ideia do apóstolo Paulo é isso, né? Remir significa não é ter o controle, né? Mas também significa ter o controle de uma época, né? A ideia é de época, né? De modificar algumas coisas na raiz. Mas o poder de redenção, de remissão real, ela vem do próprio Deus. Então, qual o papel da igreja no meio da cultura? A gente fala muito, né? E a gente vai lá para o Sermão do Monte, lembra daquela perspectiva do sal, a utilidade do sal, que dá sabor. O Denis mencionou aqui, né, nessa ideia do sal que dá sabor. Mas a ideia principal o sal tem o objetivo de retardar o apodrecimento. A ideia de que o mundo caído como está vai apodrecer e sem o sal apodrece muito mais rápido, mas muito mais rápido. Então, às vezes a ideia de que, e é uma ideia utópica, de que os seres humanos conseguem melhorar este mundo. Esse mundo vai ficar melhor pela ação do homem, pelas descobertas de novas tecnologias, pela descoberta do câncer, pela descoberta da cura para Alzheimer, descoberta da cura do câncer e muitos outros. A verdade é que isso não traz redenção. Ou seja, a igreja permanece como o sal que impede o apodrecimento do mundo. Ou seja, esse apodrecimento é uma consequência que vai acontecer. Então a igreja de Cristo, a igreja de Deus, ela não redime o mundo, porque essa redenção só pode vir de fora e do próprio Deus, mas ela retarda o apodrecimento. Ou seja, pela graça comum, outras pessoas são beneficiadas pela presença da igreja no mundo, e esse é o aspecto e a importância da igreja,
no mundo. E aí, para finalizar, a gente olha essa frase do Jonathan Edwards. O John Piper cita no seu livro Em Busca de Deus. Ele diz assim, olha: como Deus pode ser feliz e declarar a calamidade? Imagine que ele tenha a capacidade de ver o mundo através de duas lentes. Olhando pela lente estreita, ele fica triste e irado com o pecado e sofrimento. Pela lente mais aberta, ele vê o mal em relação aos seus propósitos eternos. A realidade é um mosaico. As partes podem ser feias em si, mas o todo é belo. Lembram ou ouviram aquela música Tapeceiro? Quando Estênio Márcio escreveu aquela música, a gente pensa na ideia do tapete, uma criança olhando a mãe tecendo um tapete, ele por baixo da mesa, por baixo do tapete, aquele monte de fiapo de linha, de várias cores, parece uma bagunça, ele não consegue entender. E aí ele olha aquela coisa feia, ele reclama, ele fala, olha, mas isso é muito feio. E a mãe depois pega, levanta e mostra para ele, olhando de cima, aquele tapete visto do outro lado, e ele vê a beleza da paisagem, da construção. A mesma ideia acerca de como Deus olha as coisas e como nós vemos. Nós estamos às vezes como aquelas crianças embaixo da mesa, vendo esse mundo caótico, mundo desorganizado, sofrimento, violência, e nós não conseguimos entender como é que isso pode ser redimido. Como é que nós podemos ver isso um dia como novos céus e nova terra? E aí muito legal essa sacada do Jonathan Edwards, né? A perspectiva de Deus olhar o mosaico inteiro. Ainda que tenha uma peça mais feia, ela compõe uma peça maior que mostra toda a beleza da criação. Ela mostra as partes estragadas, mas mostra como a restauração está sendo feita. Como está acontecendo a redenção. Então nós estamos experimentando restauração, nós estamos experimentando redenção, e essa que o próprio Jesus está fazendo. Portanto, nós precisamos entender toda essa história da salvação, com essas três perspectivas que nós vimos até agora: criação, queda e redenção. Olhar as Escrituras e conseguir enxergar dentro das Escrituras, dentro da Palavra de Deus, como Deus está revelando todo esse projeto, toda essa grande narrativa. Amém? Os irmãos, se desejarem fazer alguma colocação, alguma pergunta. Sugestão de leitura, o livro do Reverendo Weber, e esse, Fé, Cinema e Fé Cristã, muito interessante, vale a pena ler. Ok? Vamos orar então? Senhor Deus, nós te damos graças, porque sem a iluminação do Teu Espírito Santo, nós não conseguimos compreender o mais básico da Tua Palavra. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento, para entender a história da salvação, não apenas de maneira pontual, mas como todo um projeto, ó Senhor, de resgate, de restauração, não apenas do seu povo, mas também, ó Deus, de toda a criação. Ó Deus Santo, obrigado por esta igreja, pelo teu povo reunido. Faça, ó Deus, que aquilo que vem do teu trono de graça encontre guarida nos nossos corações e sirva para nos amadurecer na fé, nos fazer pessoas melhores e nos dar uma vida de retidão. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a aula terminou. Eu só tinha falado de uma pegadinha, não sei se vocês se lembram. Eu falei de redenção de toda a criação, certo? Satanás vai ser redimido? E os seus anjos? Pararam para pensar nisso? Toda a criação, exceto Satanás e seus anjos,
E aí não apenas aqueles que caíram junto com ele. Para a gente perceber que pensar teologicamente envolve muito mais detalhes, riqueza de detalhes, não é? Que Deus nos abençoe e que nos conduza em graça nesse desafio de compreender melhor a sua palavra. Amém?